Olá pessoal, eu sou a psicóloga Priscila Silveira. Hoje eu vou falar sobre ansiedade social ou fobia social. A minha proposta de fazer vários vídeos sobre os transtornos de ansiedade. Aqui acima está o link, para você poder se inscrever no canal. Se inscreva no canal Psicóloga Priscila Silveira, para você saber sobre esses temas e muitos outros relacionados a autodesenvolvimento, psicoterapia, estratégias de terapia cognitivo-comportamental. Então, como eu falei no vídeo anterior, uma introdução sobre os transtornos de ansiedade, uma das características do transtorno de ansiedade é justamente uma tendência das pessoas a pensar, a fazer uma avaliação de que aquilo que amedronta, aquilo que gera medo, que gera uma ansiedade é muito maior do que de fato é, e uma tendência, então uma tendência a superestimar a ameaça e uma tendência a subestimar as suas próprias capacidades para lidar com essa ameaça. Então, nesse quadro, em que há uma ameaça muito maior do que uma ameaça muito maior do que a minha capacidade para lidar com isso, a tendência é que eu tenha um nível de ansiedade muito acentuado também. É esperado que, se eu vejo algo muito maior do que as minhas capacidades, eu tenda a evitar, inclusive, me deparar com essa situação. E a evitação é também uma das características dos transtornos de ansiedade. E no caso da fobia social, o objeto de medo, o objeto de ansiedade é justamente estar submetido ao escrutínio do outro. Ou seja, estar sendo qualquer situação em que a pessoa considera que ela possa estar sendo avaliada por outra pessoa. E num transtorno de ansiedade, em que essa ansiedade ela é desproporcional justamente porque a tendência, o pensamento catastrófico mesmo é uma tendência dessas pessoas, da pessoa excessivamente ansiosa. Nesse pensamento catastrófico, ela vai ver um futuro, justamente porque a ansiedade ela se relaciona ao futuro, ela vê um futuro ameaçador. Nesse futuro, ela se dá muito mal. Uma vez que ela não tem capacidade e que aquela situação ela é muito, muito difícil, muito dura, ela tende, então, a evitar essas situações. E uma das características é justamente a ansiedade antecipatória. Então, a pessoa que sabe que ela vai estar numa situação de exposição social, ela já tende a sofrer antes, O ansioso, ele justamente sofre de antecedência, sofre antecipadamente. Então, a pessoa já vai sofrendo dias antes daquela situação. Então, ela sofre antes, sofre durante a exposição social e sofre depois. Após essa exposição social, ela tende a ruminar sobre todas as variáveis presentes e sempre essas variáveis apontam para um desfecho negativo. Então, a tendência é que a pessoa também tenha uma crença de intolerância à ansiedade. As crenças em relação à ansiedade são crenças como ser ansioso é ser fraco. Qualquer manifestação da ansiedade faz as pessoas pensarem que aquela pessoa, que eu sou incompetente, que eu sou fraco, que eu não sou digno da admiração delas. Então, ela começa a relembrar todos os eventos em que ela pode ter manifestado ansiedade, em que as pessoas viram aquilo, logo foi uma catástrofe. Tem uma tendência do pensamento tudo ou nada, um pensamento maniqueísta. Então, se a minha manifestação social não foi ótima, então ela foi péssima. Um outro erro de pensamento comum, a generalização. Todo mundo que aparece com as mãos tremendo ou que ruboriza diante de uma situação é uma pessoa fraca, é uma pessoa imatura, então não é uma pessoa que as pessoas admirem. É uma tendência sempre ter pensamentos autodepreciativos e absolutistas, Então a pessoa ela não questiona esse padrão, essa recorrência de pensamentos sempre negativos em relação a si mesmo, em relação às próprias manifestações. A tendência é que a pessoa se coloca como se todos os holofotes estivessem voltados para ela. Então todo mundo está percebendo o que se passa na cabeça dela, todo mundo está percebendo que o rosto dela está vermelho, que as mãos estão trêmulas, que ela está suando demais. Então todo mundo está pensando
que eu sou muito infantil, que eu sou muito ansioso, que eu não sou digno de admiração. Esses são pensamentos recorrentes, né? E na terapia cognitivo-comportamental, a gente justamente procura identificar esses pensamentos. Então, momentos antes de você começar a querer sair da situação, a querer fugir da situação, se sentir muito ansioso, o que você estava pensando? E aí a gente vai identificar esses pensamentos disfuncionais, equivocados, que geram justamente essas emoções. E no modelo cognitivo, as coisas começam justamente pelo pensamento, né? Se o seu pensamento ele é equivocado, né? Ele é disfuncional, ele é negativo, desproporcional, você vai ter uma emoção também desproporcional, uma emoção negativa, e vai se comportar de forma coerente a esse pensamento. Uma vez que esse pensamento não condiz com a realidade, o seu comportamento também não vai ser coerente com essa realidade. Uma vez que a gente já coloca esses pensamentos, né, esse conjunto pensamento, sentimento e comportamento em análise, né, justamente para questionar esse padrão de funcionamento, a tendência é que as pessoas já vão modificando as suas manifestações, obtendo alívio e se colocando justamente naquelas situações que elas evitavam. E seguindo, né, essa linha, a tendência é você ver aquilo que ameaçava, que parecia enorme, como na proporção real dele e vendo as suas habilidades, os seus talentos, os seus pontos positivos, como realmente eles são. Então, nessa configuração, nessa nova configuração, uma configuração adaptativa, uma configuração realista, a tendência é que você vá se colocando nas situações, enfrentando. Então a nossa proposta na psicoterapia é sempre uma proposta de enfrentamento sistemático, gradual, em segurança, nessas situações temidas. Então, eu vou procurar também colocar disponível aqui, vou ver se é possível fazer isso, um mini teste, né, uma espécie de uma avaliação com algumas perguntas que vão te ajudando a te direcionar aí para saber se você tem um nível de ansiedade social além, né, um nível de ansiedade realmente elevada que te gera limitações na vida, uma vez que se você tem de fato a fobia social, você começa a evitar situações. Justamente uma das coisas que a gente também vê as pessoas que têm fobia social dizendo, às vezes elas justificam, né, dizendo, mas eu não gosto muito de festas, mas eu nem queria tanto assim ser promovido. Isso porque entendendo que às vezes uma promoção lá na sua empresa vai justamente te expor a situações sociais, né? Então a pessoa, não, eu nem queria tanto ser tão promovido assim, não me faz falta não ter um namorado. Então uma questão também que pode se apresentar é aquela pessoa que tem poucos namorados, ela tem poucas relações, ou se casa com a primeira pessoa que ela conhece, ou se mantém num casamento que não está legal, porque ela acha que ela não vai ter outras oportunidades. Então tudo isso você vai poder questionar durante o momento em que você fizer psicoterapia, vai se ver realisticamente, ver a realidade como ela é e dessa forma ter condições de se colocar nessa realidade, colocar os teus pensamentos em xeque e gradativamente se expondo a essa realidade, você vai ver que ela é muito mais simples, é muito menor, é muito mais fácil de lidar do que você imaginava. Então, uma dica para você que se identifica com isso é: coloque os seus pensamentos num papel, questione esses pensamentos e coloque pensamentos alternativos a ele. Outra questão, não evite a situação. Enfrente a situação gradativamente. Se dê a chance de ver a situação como ela realmente é. Não tem problema você gaguejar um pouco. Não tem problema os batimentos cardíacos aumentarem. As pessoas não estão dentro de você para saber o que está acontecendo com você. E mesmo que elas vejam que a sua mão está tremendo, mesmo que elas vejam que a sudorese aumentou, mesmo que seu pensamento fique um pouco confuso, a tendência, se você não começar a puxar esse gatilho de pensamentos autodepreciativos,
a tendência é que o seu organismo, o seu corpo, comece a regularizar, comece a entrar em equilíbrio novamente. Se você não ficar superativando com esses pensamentos, né? Porque esses pensamentos catastróficos, eles justamente ativam o sistema nervoso simpático e aí você vai ter todas essas sensações, todos esses sintomas de luta ou fuga. Se você não der atenção para esses pensamentos, deixar as coisas, deixar o seu organismo ir se acostumando com a situação gradativamente, a tendência, você vai ver, é que você vai ficando mais calmo, mais tranquilo. Não importa se as pessoas perceberam que você está nervoso, a maioria das pessoas tem algum nível de ansiedade social, então elas sabem que isso acontece, não tem problema. Logo, logo, se você se expôs demais, se você ficou desequilibrado na frente das pessoas, daqui a pouco as pessoas esquecem. Você é muito maior do que isso. Enfrente a situação, questione os pensamentos. Se for necessário, procure psicoterapia. É possível você fazer psicoterapia online, psicoterapia pelo Skype. Entre no meu site, pode me mandar um e-mail e eu respondo as perguntas sobre esse tema. Até logo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais. Tchau, tchau.